Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. E pessoal, hoje vamos falar do livro de Joel. E o profeta Joel, ele era profeta contemporâneo de Oséias e muito provavelmente também do profeta Eliseu. Ele profetizou no período do reinado de Joás, aproximadamente ali século 9 a.C. E o nome do profeta significa o Senhor é Deus. O nome El, justamente esse termo El, significa Deus em hebraico. E Deus é aquele que está acima de tudo na nossa vida. É aquele que está acima dos nossos conceitos, acima dos nossos desejos, acima das nossas vontades, acima das nossas emoções. Tudo que está acima de tudo na nossa vida, a isso se chama de Deus. O termo vem do grego, mas no hebraico o termo El significa justamente aquele que está acima de tudo. Então quando ele diz, o nome dele diz que o Senhor é Deus, ele quer dizer que o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, ele está acima de tudo, ele está acima de toda autoridade. E nós vamos ver isso se confirmando no nome do Senhor Jesus. O nome dele está acima de todo nome. A autoridade dele está acima de toda autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E é justamente isso que significa o nome do profeta Joel. E a mensagem que ele traz é justamente essa mensagem, porque ele está acima de tudo, ele é justo e ele traz juízo, ele faz justiça. Joel, ele é o profeta considerado o profeta pentecostal, porque ele é o profeta que trata justamente, a sua mensagem trata da descida do Espírito Santo, porque Deus jamais poderia trazer justiça ao mundo ou para as nossas vidas sem a presença do seu Espírito. O próprio Senhor Jesus disse que é o Espírito Santo que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo veio justamente para fazer essa justiça acontecer, para que a vontade de Deus se cumpra aqui na terra como é no céu. E o profeta Joel é o primeiro dos profetas a tratar a respeito disso, e ele justamente fala sobre o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Ele traz uma mensagem apelativa, é um apelo à mensagem de Joel, assim como dos profetas. Todas as mensagens dos profetas, elas têm um apelo distinto, que é o apelo ao tempo, à época. Deus ele faz com que as pessoas, através da mensagem do profeta, vejam a sua real condição. E muitas vezes você vê o profeta trazendo consideração do passado. Olha, no passado Deus agiu assim, ele está agindo agora e lá na frente ele vai agir desse jeito. Então a mensagem dos profetas é um apelo a observar o tempo. O próprio Senhor Jesus, ele disse que nós devíamos observar os sinais dos tempos. Então a mensagem do profeta Joel apela para isso, para olharmos para a condição atual e para o que virá na frente, como a mensagem de todos os profetas. Ele vai tratar muito do dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor era tido por Israel como o dia da glória de Deus, mas também, ao mesmo tempo, era o dia do juízo. É o dia da glória de quem tem uma aliança com Deus e do juízo de quem não tem. Então nós vemos aí uma balança, a balança da justiça. O dia do Senhor é o dia do juízo, é o dia da justiça, é o dia em que a justiça plena será manifesta. Para uns, para a glória, para outros, para juízo. Nós vamos ver também no texto de Joel, nas mensagens de Joel, muito a respeito dos gafanhotos. O que os gafanhotos representam? Os gafanhotos representam multidões. Não é que propriamente são os insetos, mas multidões. E nós vamos entender isso melhor dentro da mensagem, dentro do corpo da mensagem do profeta. Ele é o único profeta que cita no seu texto mensagens de outros profetas. Então nós vamos ver ali referências ao livro do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Sofonias. Nós vamos ver isso mais para frente. Ao todo são 3 capítulos no livro. O capítulo principal é o capítulo 3, que fala da restauração. Ele está profetizando para o reino do norte. Lembre que o reino do norte é aquele reino que viveu corrompido. Era um reino cheio de conspirações, assassinatos, reis infiéis. É onde mais houve a manifestação dos profetas. Mas Joel, ele era do sul, ele era de Judá, muito provavelmente, da cidade de Jerusalém. Mas ele profetizou para o reino do norte também. E ali Deus traz a mensagem, claro, óbvio, de restauração. Nós sabemos que tanto o reino do norte quanto o reino do sul foram invadidos, Israel ficou 70 anos no cativeiro babilônico e tal. Então Joel profetizou isso cerca de 300 anos antes. Ele vai falar da restauração cerca de 300 anos antes do acontecimento. O tema central do livro é justamente o dia do Senhor, ou seja, o dia do juízo, o dia da justiça. E a mensagem principal do livro é: o dia do Senhor vem, ele virá. Olhe para o tempo. Ele veio, houve juízo no passado, há juízo no presente, haverá juízo no futuro. Mas esse juízo trata também da misericórdia de Deus.
porque é o dia da glória. O dia da glória daqueles que têm uma aliança com Deus, que não desprezaram a sua misericórdia, não desprezaram os esforços de Deus em nos salvar. Então, para esses haverá glória, haverá misericórdia, mas para os demais que desprezaram essa salvação, haverá juízo. Jesus, no livro de Joel, é o Redentor, é aquele que redime, é aquele que perdoa, é aquele que justifica. Nós vemos separadas nesse livro 3 mensagens principais. A primeira mensagem é justamente o dia do Senhor. O dia do Senhor trata-se justamente da questão do pecado e do afastamento do ser humano. Toda a origem do mal na vida do ser humano, a origem de tudo isso é o pecado, é o afastamento de Deus, né? E nós vamos ver ali 2 poemas paralelos, no capítulo 1 e no capítulo 2, tratando a respeito desse tema. No capítulo 1, trata do juízo presente. Então ele está falando da praga dos gafanhotos. Ele usa ali a praga dos gafanhotos e está se tratando, na verdade, da invasão do norte, do reino do norte, a invasão assíria, que aconteceu no ano 722 a.C. E ele faz ali um apelo ao arrependimento, mas um arrependimento sincero. Não pode haver arrependimento que traga resultado, que traga a resposta do céu, se não for sincero. Né? Tudo que traz resposta do céu tem que ser com sinceridade. A oração tem que ser sincero, o jejum tem que ser sincero. Tudo que nós fazemos diante de Deus tem que ser espontâneo e com sinceridade, para que então haja a resposta do céu. Então ele faz primeiro esse apelo ao presente e ele traz essa mensagem de juízo que virá, que é a invasão assíria. Depois do capítulo 2, nós vamos ver ele tratar do juízo futuro. E nós sabemos que antes de Nabucodonosor invadir Judá, a Assíria invadiu Samaria. Então houve primeiro a invasão do norte, juízo presente, e haveria um juízo futuro, que seria o juízo de Judá. Esse segundo juízo ele já trata de uma linguagem diferente, já não é os insetos, já não é os gafanhotos, mas é um grande exército, uma cavalaria. É quando esse exército de gafanhotos se torna, na verdade, um grande exército militar. E trata-se então da invasão babilônica que acontece no sul, lá em Judá, no ano 586 a.C. por Nabucodonosor. Novamente ele faz um novo apelo ao arrependimento e ele fala do exercício prático da intercessão sacerdotal. E é justamente nesse momento que Deus determina, que ele diz: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões e os velhos terão visão e os jovens profetizarão, terão sonhos. Então quer dizer, quando nós vemos na profecia de Joel se tratar desses 2 assuntos, nós estamos vendo um paralelo com o que vai acontecer na igreja futuramente. Ele está falando sobre o Pentecostes. Lembra que a mensagem de Joel trata de juízo e misericórdia. O juízo que aconteceu no período em que ele profetizou e a misericórdia que vem através do Espírito Santo. No Pentecostes, nós vemos uma alusão ao Pentecostes no capítulo 1 e no capítulo 2 uma alusão à segunda vinda do Senhor Jesus, que é quando ele voltará para reinar sobre a terra. A segunda mensagem que nós vemos no livro de Joel é a restauração do reino de Judá. Então houve a consequência do afastamento de Deus, veio o juízo, mas haverá restauração. Haverá uma restauração física e espiritual. Então no capítulo 2 nós vamos ver referências às mensagens do profeta Isaías, Jeremias e também do profeta Ezequiel. E a terceira mensagem que Joel nos traz no capítulo 3 é justamente o Espírito Santo trazendo o grande dia do Senhor. Aí já não é só a restauração de Judá, é a restauração do ser humano, a restauração do reino de Deus na terra. E do versículo 1 ao 16 nós vamos ver Deus confrontando o mal, e nós vamos ver referências ao profeta Isaías, Sofonias e Ezequiel. E do capítulo 17 ao 21, a restauração de toda a terra, a restauração messiânica. Agora a terra se tornará um novo jardim do Éden, o ser humano voltando ao plano original de Deus. E nós vemos aí também a referência aos textos do profeta Isaías, Ezequiel e Zacarias. Então, Joel é o profeta que apela para que nós venhamos observar o tempo. O dia do Senhor vem, mas virá para a glória daqueles que têm uma aliança com ele. E juízo somente para aqueles que desprezaram essa salvação. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.